Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus? 1 de Pedro, capítulo 4. Louvado seja Deus. Deixa eu ler um versículo antes, no capítulo 3, verso 18, porque ele vai ser muito importante para nós entendermos o contexto do capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, e depois a gente vai para o capítulo 4, verso 1. Vocês encontraram, amém? Estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado. Morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Capítulo 4, verso 1 a seguir. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve, e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, estas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que estará pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas, o Evangelho, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Amém? Amém. Queria falar um pouquinho sobre confiança nesta noite com todos vocês. Nesse período em que nós estivemos vivenciando essa experiência com o Arthur, muitas pessoas enviaram mensagens dizendo: vamos confiar em Deus, pastor. E essa é a mensagem também que eu envio para outras pessoas quando estão passando por dificuldades, porque essa é uma orientação, sobretudo dos salmos, nos momentos de tribulação, nos momentos de aflições, nos momentos de sofrimento. A teologia pastoral recomenda a confiança em Deus. O fato é que confiança não é algo que frutifica imediatamente. Confiança é fruto de um relacionamento longo com alguém ou com o próprio Deus. Se uma pessoa não tem intimidade com Deus, se uma pessoa não tem um relacionamento com Deus, mesmo sendo uma cristã nominal, quando a gente diz para ela: vamos confiar em Deus, ela não saberá o que é isso. Confiança em Deus é fruto de um relacionamento, é fruto de experiência. A confiança em Deus não é algo que se compra, não é algo que se paga. A confiança em Deus, ela vem com o longo do tempo, quando você vai então conhecendo o caráter da pessoa, quando você vai vendo o poder da pessoa, quando você vai ganhando de certa forma uma intimidade com aquela pessoa. Pessoas que não têm um relacionamento com Deus, quando a tempestade vem, elas desmoronam, porque elas não sabem o que é confiar em Deus. Pessoas que são surpreendidas pelas vicissitudes da vida, se elas não estão já desenvolvendo um relacionamento com Deus,
elas tremerão, porque elas não saberão o que é confiar no Senhor. Confiança. Confiança é que estes nossos irmãos, para os quais Pedro escreveu, precisavam, porque eles estavam vivendo um momento de muito sofrimento. Na hora do sofrimento, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da aflição, a gente precisa confiar em Deus. E estes irmãos eram irmãos que tinham plenas condições de confiar em Deus. No capítulo 1 desta carta, Pedro faz um elogio para estes irmãos, e ele diz assim: vocês são fantásticos, porque vocês nunca viram o Senhor Jesus, mas vocês acreditam no Senhor Jesus. Vocês nunca tocaram no Senhor Jesus, mas vocês amam o Senhor Jesus. Vocês nunca participaram, como eu, Pedro, participei de uma festividade com o Senhor Jesus, mas vocês têm uma alegria exultante na pessoa do Senhor Jesus. Confiança era o que esses irmãos precisavam. Na hora do sofrimento, é necessário ter confiança em Deus para suportar e para vencer as adversidades da vida. Então, no capítulo 3, versículo 18, Pedro está lembrando, Jesus Cristo veio a este mundo, e Ele sofreu de uma vez por todas por vocês, e esse sofrimento tinha um objetivo, e este sofrimento tinha um propósito. Qual que era o propósito? Levar vocês de volta para casa, levar vocês de volta para Deus, restaurar o relacionamento de vocês com Deus. Para isso acontecer, Jesus precisou sofrer, e eles entenderam a mensagem das boas novas, eles entenderam a mensagem do Evangelho, e eles aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Acontece, você sabe, eu também, que quando a gente aceita Jesus, recebe Jesus no coração, como nosso Senhor, como nosso Salvador, as lutas não param, as lutas não cessam, as tentações não terminam. E para a gente então continuar a nossa jornada espiritual, continuar a nossa caminhada espiritual, a gente precisa de confiança em Deus. Por que esses irmãos precisavam confiar em Deus? Em primeiro lugar, capítulo 4, versículos 1 e 2, vai dizer para nós que estes irmãos precisavam confiar em Deus para fazer a vontade de Deus. Versículo 1 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que Ele teve, e estejam prontos para sofrer. O texto continua: porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Fazer a vontade de Deus é deixar o pecado para trás. Fazer a vontade de Deus é abandonar os pecados que ofendem a santidade de Deus, que ofendem a justiça de Deus, que ofendem o caráter de Deus, que ofendem a moral de Deus. O versículo 3, Pedro lembra como eles viviam sem Cristo. A história é dividida assim, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida também é assim, né? Como era a nossa vida antes do casamento, depois do casamento, antes de ser pai, depois de ser pai, não é? A nossa vida também é assim. Pedro está mostrando: olha, lembrem como era a vida de vocês antes de Cristo. E como era essa vida? Verso 3, no passado vocês desperdiçavam muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. O que eles gostavam de fazer? O texto explica: imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. A gente é tentado, irmãos, a fazer muitas coisas que não agradam a Deus, e a gente só consegue perseverar se a gente confiar
que o que Deus tem para as nossas vidas é melhor do que aquilo que o diabo, o mundo e a nossa própria carne nos oferece. Se a gente não tem uma confiança forte em Deus, a gente cede na primeira tentação. A gente não consegue dizer não para as coisas do mundo e sim para Deus. Eu prego nesta noite para alguém que está sendo tentado a abandonar a fé. Prego para alguém que nesta noite está sendo tentado a abandonar os princípios da palavra de Deus. Prego nesta noite para alguém que está sendo atraído para um prato satânico, diabólico, seja ele do prazer, seja ele do dinheiro, seja ele do orgulho, seja o que for. O Senhor trouxe você nesta noite aqui para fortalecer a sua confiança nele, de tal modo que esta experiência que o Senhor pode dar a você aqui nesta noite, seja tão poderosa, que você vai entender em Deus, no poder do Espírito Santo, que não existe nada melhor neste mundo, do que servir e adorar a Deus, servir e adorar a Deus. Sabe, gente, nós temos vários exemplos na Bíblia, que mostra que nós não conhecemos o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz que o nosso coração, ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor conhece o nosso coração, porque Ele o esquadrinha. Por isso, Deus muitas vezes não nos tenta. Tiago diz que Deus não tenta ninguém, quem tenta é Satanás, mas Deus, Ele nos prova, para revelar o que está no nosso coração. Foi o que aconteceu com Abraão, que aos 100 anos de idade, depois de esperar e confiar 25 anos em Deus, estava se desviando de Deus, porque agora os olhos de Abraão estavam fitos na alegria, na promessa, no cumprimento da fidelidade de Deus na vida do filho. E aí o Senhor diz para ele no capítulo 22 de Gênesis: Abraão, pega o seu filho e vai lá para o Monte Moriá, e eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício para mim. Abraão nem dormiu, você conhece a história. De madrugada mesmo ele cortou a lenha, preparou todas as coisas e saiu em obediência à vontade do Senhor. Deus estava provando o coração de Abraão, porque o filho dele, Isaque, estava se tornando uma idolatria no coração dele. Ele estava amando mais o filho do que o próprio Deus. E nós já sabemos que todas as vezes que nós amamos qualquer outra coisa mais que o Senhor, as coisas não vão terminar bem. Amém, gente? As coisas não vão terminar bem. Então o que o Senhor faz? Ele vai lá e expõe o nosso coração, para tratar o nosso coração e para nos levar de volta para Ele, porque aos pés dEle é lá que é o melhor lugar do mundo. Amém? Amém. E vocês já conhecem a história. Interessante que Gênesis, a teologia do Pentateuco, a teologia mosaica, não explica o que estava acontecendo ali. Mas Hebreus explica para nós. O autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, autorizado por Deus para interpretar o Antigo Testamento, ele diz para nós que Abraão naquela caminhada, que Abraão naquela trajetória, que Abraão naquele momento de luta, porque foram 3 dias para chegar até o monte, Deus restaurou o coração de Abraão, e a obediência plena e total, ela se rendeu novamente a Deus, porque naquele processo de tratamento, naquele processo de provação, Abraão acreditou em Deus. Ele é o pai da fé. Ele acreditou que mesmo sacrificando o filho, colocando Deus em primeiro lugar, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Aleluia. Gente, nós vamos ser testados nesta vida, nós vamos ser tentados nesta vida, nós vamos ser chacoalhados nesta vida, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer que se a nossa confiança estiver nele, nenhuma destas coisas vão nos abalar. Então o que nós precisamos fazer, irmãos, no dia a dia? Nós precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus.
É isso que a gente precisa fazer. Precisamos confiar em Deus em primeiro lugar, para fazer a vontade dEle. Nem sempre é uma coisa fácil, apesar da Bíblia dizer em Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre ela é fácil. É só a gente olhar para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver que o pessoal, por fazer a vontade de Deus, sofreu demais, sofreu muito, mas a confiança em Deus era forte, era cheia de musculatura, e por isso eles foram fiéis até a morte, aleluia. Segundo lugar, precisamos confiar em Deus para sustentar a transformação de Deus em nossas vidas. Precisamos confiar em Deus para sustentar a transformação de Deus em nossas vidas. Versos 4 até o 6 vai dizer para nós: agora, porque acabou de mostrar o que aconteceu no passado, mas agora que vocês são cristãos, agora estas pessoas com quem vocês conviviam lá no mundão, lá nas trevas, fazendo a vontade do diabo, da carne, a vontade do mundo, agora estas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Esse pessoal de quem nós estamos falando nesta noite, esse pessoal para quem Pedro escreveu, eles provaram, irmãos, da salvação na vida deles. Foram pessoas que nasceram de novo, pessoas regeneradas, pessoas que receberam o Espírito Santo na vida deles, pessoas que passaram a frequentar uma igreja, pessoas que passaram a servir uns aos outros, pessoas que passaram a evangelizar outras pessoas, pessoas que experimentaram o poder de Deus e viram que Deus é real, que Deus muda pessoas, transforma pessoas, e aí não tem jeito do mesmo corpo ocupar dois espaços diferentes, ou ele é de Deus ou ele é do diabo, ou ele vive no espírito ou ele vive na carne. E estes nossos irmãos aqui, que estão passando por sofrimento, eles experimentaram essa graça maravilhosa de Deus, e agora a vida continua na mesma sociedade, eles continuam trabalhando na mesma empresa, eles continuam frequentando o mesmo supermercado, continuam as suas atividades diárias, mas aquela amizade que tinha antes de Cristo, ela não consegue mais ser sustentada agora. E aí essa turma que não tem Jesus, olha para esses cristãos convertidos, e eles dizem: não acredito que você não vai tomar mais uma comigo, não acredito que você parou de trair sua esposa, não acredito que você não vai mais aceitar entrar naquela negociação escusa, não acredito que você não vai ser parceiro da gente no nosso grupo de corrupção. E eles disseram: não, nós não vamos mais fazer parte dessa velha vida, nós não vamos fazer mais parte desse time, nós não vamos fazer mais parte dessa turma. Mas por quê? Porque agora nós vivemos para Deus. Irmãos, tem elogio melhor do que alguém chegar para nós e falar assim: aquele pastor é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Tem elogio melhor? É isso que estava acontecendo aqui. E aí, irmãos, olha o que acontece. Começou uma perseguição sobre a vida desses nossos irmãos aqui, porque eles estavam servindo verdadeiramente a Deus. Eu prego aqui para alguém que a sua família não te aceita mais, porque você agora serve ao Senhor Jesus. Eu conheço pessoas assim, os próprios pais disseram: a partir de hoje você não é mais o nosso filho, porque você abandonou a nossa religião. O texto continua dizendo para nós que nós precisamos sustentar essa transformação de Deus em nossas vidas. Nós não podemos voltar atrás, nós não somos mais do mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos de Jesus, amém? E aí o versículo 5 diz assim: lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos,
vivos e mortos. Como é que a gente sustenta a transformação de Deus em nossas vidas? Como é que a gente não volta atrás? Como é que a gente não nega a nossa fé? Como é que a gente não enterra tudo aquilo que Deus nos deu? Como é? Como é que a gente resolve quando as pessoas pressionam a gente para a gente não continuar no caminho de Deus? Como a gente faz? A gente entrega estas pessoas nas mãos de Deus, o justo juiz, aquele que vai julgar vivos e mortos. Quando a gente é confrontado, quando a gente, irmãos, é humilhado, seja por qualquer pessoa, a gente precisa entregar nas mãos de Deus, o justo juiz, que vai trabalhar, Ele vai fazer alguma coisa, Ele é o Todo-Poderoso, Ele conhece o meu coração e o coração da outra pessoa, Ele conhece o que estão fazendo conosco, e é esse Deus, o justo juiz, que vai tomar conta desta causa. O que eu e vocês não podemos fazer? Não podemos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Se eu tenho que pregar, eu continuo pregando. Se você tem que cantar, continua cantando. Se você tem que ser um diácono, uma diácona, continua fazendo o seu trabalho. Se você trabalha em algum ministério da igreja, continua fazendo isso. Não pare de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Confia em Deus, que vai dar um jeito nisso aí. Amém? Deus vai dar um jeito, irmãos. Para que usar a própria força? A nossa força, irmãos, ela é manchada pelo pecado. A nossa força é manchada pelo pecado. Mas quando a gente entrega nas mãos de Deus, meus irmãos, deixa com Deus. Deus vai dar um jeito nisso. Amém? Nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada, nós somos incentivados por Pedro a não abandonar a transformação de Deus nas nossas vidas. E ele agora vai usar um argumento que envolve o tempo e a eternidade. Por isso no verso 6 ele disse: por isso as boas novas, o evangelho que vos foram anunciadas, até mesmo aos mortos. Esses mortos aqui eram pessoas que receberam o evangelho enquanto estavam vivas, claro, e depois morreram. O apóstolo Pedro está lembrando de pessoas que aceitaram Jesus e que foram fiéis, também em tempos de aflição, de sofrimento, de angústias, mas que agora estão com o Senhor. E ele continua dizendo: pois embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito, aleluia. Pedro está dizendo o seguinte aqui para nós: essa tentação, essa pressão, esse momento difícil que vocês estão vivendo, ele é um momento pontual, mas lembrem dos irmãos, o doutor Jamil Josepete, da irmã Araceli, lembra desses irmãos que também já passaram por momentos de dificuldades, por momentos de lutas, por momentos tão constrangedores, mas eles não desistiram. Enquanto acabou o tempo deles aqui na terra, eles agora estão para sempre na presença de Deus. A sua luta é momentânea. Eu não estou falando que ela é fácil, eu não estou falando que ela não aflige, eu não estou falando que ela não machuca, eu não estou falando que ela não fere, eu não estou falando que ela não causa traumas, mas tudo isso é muito pequeno diante daquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. Confiança. Vamos confiar em Deus, igreja. Se não tem um recurso financeiro, vamos confiar em Deus. Se tem problemas de relacionamento, vamos confiar em Deus. Se é a ausência de alguma coisa que nós gostaríamos de ter, vamos confiar em Deus. Se as circunstâncias são circunstâncias negativas, vamos confiar em Deus. O segredo de uma vida vitoriosa é confiar em Deus, aleluia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Senhor é o Deus em quem nós confiamos. Passou um tempo, o apóstolo Pedro vai usar um outro exemplo para dizer para os irmãos: irmãos, continuem confiando no Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, se você quiser abrir, por favor.
Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Olha um texto bom aqui, hein? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois de convertido, depois de estar na igreja, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Você está entendendo? Deus quer que nesta noite nós voltemos a nossa confiança para Ele, porque nós não somos como uma porca, nós não somos como um cão, nós somos ovelhas do bom pastor, nós somos ovelhas do Deus vivo, nós somos ovelhas daquele que disse que será conosco e que cuidará de nós todos os dias das nossas vidas. Não brinca com a sua fé. Se está difícil, pede socorro. Se a tentação está grande, pede ajuda. Não volta para o mundo, não volta para aquelas religiões de onde o Senhor te libertou. Não negocia a santidade de Deus na sua vida. Confia no Senhor e nele você estará seguro. Aleluia. Confia no Senhor e nele você estará seguro. Você é ovelha, você não é cachorro, não é cão, você não é uma porca, um porco, você é uma ovelha de Jesus, uma ovelha de Jesus. Confiança para quê? Na hora do sofrimento, é necessário confiar em Deus, para suportar e vencer as adversidades da vida. Confiança para quê? Confiança para, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Segundo lugar, confiança para sustentar a transformação de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Como que a gente faz isso? De maneira prática, né? Como que a gente faz isso? Não tem segredo, mas tem disciplina. Não tem segredo, mas tem perseverança. O que Deus espera de nós todos os dias, irmãos? Deus espera de nós para que haja esse fortalecimento da confiança nele. Deus espera que a gente leia a palavra. Deus espera que a gente tenha um tempo de oração com Ele. Deus espera que nós frequentemos as atividades da igreja. Deus espera que nós tenhamos comunhão com outros irmãos. É isso, meus irmãos. É assim que diariamente a nossa confiança vai sendo fortalecida em Deus. É desse jeito. Agora, como pastor, nesses 25 anos de ministério, quando a pessoa diminui a frequência dela na igreja, quando ela para de ler a Bíblia, quando ela para de orar, quando ela para de ter comunhão com outros irmãos, ela vai ficando presa fácil para Satanás. Ela vai perdendo a unção, ela vai perdendo a noção e ela cai no laço do diabo. Ela vai deixando de confiar em Deus. E ela vai confiando em outras coisas, irmãos. Mas o Senhor quer que nós confiamos nele, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós pertencemos a Ele. Nós existimos para nos relacionarmos com Ele, para recebermos graça dEle. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, preparando o nosso coração para a santa ceia do Senhor. Como está seu coração? Como que está sua confiança em Deus? Irmãos, eu já passei por crises profundas, quase naufraguei algumas vezes, passei por momentos que se chamam os momentos escuros da alma. A minha fé, talvez, em determinado momento da minha vida, foi menor que um grão de mostarda, mas quando de novo eu coloquei os meus olhos nele, e eu disse: Senhor, eu confio em Ti. Quando eu disse: Senhor, tudo está nas Tuas mãos e eu quero descansar o meu coração,
Tudo mudou, irmãos. E tudo muda quando você coloca nas mãos dele. Tudo muda. Então talvez você está passando esse momento no seu casamento, na sua vida profissional, no seu relacionamento com o Senhor. Sabe, gente, a Bíblia é tão grande, né? 66 livros. Em alguns momentos do meu ministério eu procurava uma pregação. Senhor, o que eu vou pregar? Não sabia o que eu ia pregar, irmãos. Parece que eu estava no deserto, Deus em silêncio. Mas nesse momento eu disse: Senhor, eu confio em Ti. Algumas vezes, irmãos, já nesse pastoreio, domingo à tarde, meu coração desesperado, eu dizia: Senhor, o que eu vou pregar? Quando é sequencial é mais fácil, né? Você já sabe o próximo texto. Quando não é sequencial, você fica perguntando, acaba o culto aqui, dobra o joelho: Senhor, obrigado, perdoa as bobagens que eu falei, graças a Deus pelas coisas boas que eu falei, abençoa o Teu povo. E já pergunta: Senhor, o que eu vou pregar domingo que vem? E você vai esperando Deus falar. E eu lembro que um dia, coração aflito, alma amargurada, muitos problemas durante a semana, e já era domingo à tarde. Minha esposa sabe disso, minha companheira. Fala: amor do céu, não sei o que eu vou pregar. O que eu vou pregar? Aí eu ia lá para o meu escritório, para o meu quarto, dobrava o joelho: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor não vai me deixar na mão, Senhor. Eu confio em Ti. Daqui a pouco vinha o texto, aí eu abria o texto, e eu olhava para o texto, vinha o tema e as divisões, aleluia. Deus não vai te abandonar, você pode confiar nele, Ele não vai te deixar, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu estarei contigo, aleluia. Não pense em desviar-se, não pense em abandonar a casa de Deus, não pense em abandonar a fé. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.